Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e nesta aula vamos ver como é feita a configuração de proteção nível 3, ok? Como é de praxe, vamos fazer o reset aqui no nosso teste, tá? Esse reset funciona para que você possa fazer o mesmo teste que nós estamos fazendo. Então o teste inicial é para ver se o robô está funcionando corretamente, tá? Ele já vai abrir ordens, já vai começar a trabalhar. Então até esse momento aqui ele não está utilizando a proteção nível 3, correto? Então vamos parar o teste agora. Vamos então em propriedades do Expert, ok? Tá? E o que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos procurar a proteção nível 3 aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ativar essa proteção. Qual que é a finalidade dessa proteção? A proteção de nível 3 nada mais é do que uma forma de você começar a estopar suas ordens. Um dos parâmetros que você precisa é ativar os pontos Stop Loss N3, que é esse parâmetro aqui. Uma vez que ele está ativo, você precisa informar qual é o percentual de rebaixamento que a sua conta deve estar para esse parâmetro entrar em ação. Tá? Ah, minha conta está rebaixada 10%, 5%, 15%, 30%. Então isso aí você vai detectar, tá? O sistema vai chegar e falar assim, ó, qual é o percentual que você quer que isso entre em ação. Eu posso colocar 10% de rebaixamento, posso colocar 20%, tá? E daí por diante. No meu caso eu vou colocar 3%. Por quê? Porque como é um teste, eu quero mostrar para você a funcionalidade. Então eu coloco para rebaixar mais rápido, tá? Porque assim o sistema já entra em atividade, tá certo? E qual que é os pontos de distância, que é pontos Stop Loss N3? Qual é a quantidade de pontos que eu tenho que estar no mínimo daquela ordem que foi aberta para que eu possa começar a estopar ela? Olha, eu quero estar no mínimo a distância de 300 pontos. Tá? Então, da onde tiver o meu preço, ele vai verificar se existe alguma ordem aberta que está negativo a uma distância de 300 pontos. Se isso acontecer, ele vai começar a estopar aquelas ordens mais distantes. Ok? Então, o que a gente configurou aqui? Ativar pontos Stop Loss N3, colocamos True. Percentual de rebaixamento, ativar pontos Stop Loss, eu coloquei 3% de rebaixamento. Claro que você pode colocar 10, 20, 30, depende da sua configuração. E no pontos Stop Loss N3, eu coloquei que a ordem deve estar no mínimo a 300 pontos de distância. Feito isso, vamos dar um OK aqui e vamos iniciar o nosso teste. Ok, o robô está funcionando. Então você vai verificar que daqui a pouquinho ele vai começar a estopar algumas ordens, tá? E o objetivo aqui é justamente isso, é para que você comece a eliminar aquelas ordens que estão sobrando lá atrás, tá certo? Sempre lembrando, novamente, as configurações referentes à proteção N1, N2, N3, N4, N5, né, N6, elas são proteções complementares. Então, assim, você não vai montar uma estratégia unicamente focada nessas proteções. As proteções são mecanismos que você ativa para minimizar possíveis percas, tá certo? Isso é importante você sempre estar lembrando. Então, primeiro passo, você sempre vai fazer um teste da sua configuração sem usar as proteções e depois você vai simular ativando as proteções em certas situações para ver qual seria o comportamento. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nós já temos uma ordem negativa, duas ordens negativas e três ordens negativas. Quando acontecer de dar uma distância aqui de pelo menos 300 pontos, por exemplo, ele vai começar a entrar em atividade, tá certo? Olha lá. Só que o rebaixamento, uma coisa importante, o rebaixamento tem que estar pelo menos 3% da conta. Isso aqui é o principal. Enquanto o seu rebaixamento não chegar naquele ponto que eu estipulei, no meu caso eu coloquei 3% de rebaixamento, enquanto não bate naquele percentual de rebaixamento, o sistema não entra em ação. Mas quando os 3% é atingido, ele já vai ativar os stops, sempre lembrando que a distância das ordens já tem que estar acima de 300 pontos. 300 pontos foi os pontos que eu configurei, tá certo? Então ele vai começar a entrar em ação. Olha lá, fechou. Por quê? Porque ele bateu em 3% de rebaixamento, então o que ele fez? Como os 3% de rebaixamento chegou depois da quantidade de pontos, né? Então, teoricamente, ele já estopou duas ordens, porque as duas ordens que já estavam abertas, na verdade 3, ele estopou 3 ordens, por quê?
porque já estava a 300 pontos de distância lá. Se você olhar aqui, ó, já estava lá 398, tá vendo? Ó, 1.500 pontos, então porque já estava. Só que esse stop aqui só foi estopado com mais pontos porque o percentual de rebaixamento demorou para chegar. Então, como eu estipulei 3%, então por isso que o stop foi acontecendo com uma quantidade de pontos maior, entendeu? Isso aqui tem que ficar claro para você, tá? Se eu colocasse que a quantidade de percentual de rebaixamento fosse 10, 20%, ele ainda não teria estopado essas ordens aqui, indiferente se a distância para stop, distância em pontos entre a ordem aberta e o preço do mercado, mesmo que essa distância fosse maior do que os 300 pontos que eu estipulei, ele só iria entrar em ação quando o percentual de rebaixamento é atingido, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para você, tá? É uma configuração para completar a sua configuração padrão, a configuração que você utiliza, tá certo? Então vamos voltar lá nos parâmetros só para você ver uma coisa aqui importante, tá certo? Então só recapitulando aqui para você aqui, ó. Proteção nível 3. Ativar pontos stop loss N3? Sim, true, está verdadeiro. Tá? Percentual de rebaixamento, ativar pontos stop loss. Eu coloquei 3%. Então, antes de atingir os 3%, ele não vai fazer nada. Mas quando ele atingir os 3%, tá? Ele vai verificar se a distância de ponto mínima já foi atendida. Se foi, ele stopa. Se isso aqui tivesse 2.000 pontos, ele não faria nenhum stop aqui. Tá certo? Então, isso aqui que eu acabei de mostrar para você é a configuração de proteção nível 3. Tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato e, se precisar, assista o vídeo mais uma vez e refaça, tá certo? Mas ela é bem simples, é só isso aqui, ó, são 3 parâmetros, tá certo? O ativar, percentual de rebaixamento, tá? Qual é o percentual de rebaixamento que eu já devo ter feito, né, para que isso entre em ação, e quantos pontos, qual é a quantidade de pontos mínima para que a minha ordem negativa seja estopada, tá certo? Então vamos ficando por aqui e até mais.